Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e bem-vindos a mais um Pintura Fácil em Casa com True Colors. Quero te ensinar como fazer esse efeito delicado, essas curvas que a gente tem no glacê. E para isso, é claro, a gente vai usar os produtos da True Colors. Então, bora lá para a aula! E hoje eu quero dar dica para vocês como a gente faz, ó, esse lindo glacê e, claro, um pouquinho da luz e das folhinhas do nosso morango, tá? Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre esses produtos da True que me ajudam bastante na hora de fazer esses detalhes aqui, tá? Eu gostava muito de fazer uma mistura. Eu usava o Incolor da True Colors, certo? Com o aquarela, tá vendo? O aquarela é mais líquido, o incolor é mais pastoso. O incolor, ele tem a consistência de uma tinta, certo? Então, quando a gente passa ele direto no tecido, ele pode deixar um pouquinho mais grossa a pintura, porque ele tem a consistência de uma tinta. Mas vocês vão entender o porquê eu tô falando isso e o que eu recomendo, como eu recomendo vocês usarem mais pra frente no vídeo. Bom, e o aquarela tem desses dois formatos. Tem assim, ó, mais de 60 ml, né, que tem uma quantidade maior, e tem o de 37 ml, tá? Então, eu fazia uma misturinha desses dois, um potinho de um para um potinho do outro. Aí, a True Colors, pensando na gente, já misturou, transformando em diluente gel, certo? O diluente gel nada mais é do que a mistura do incolor com aquarela na proporção certinha. Por que eu digo na proporção certa? Porque nós não somos químicos, não é mesmo? Então, quando a gente mistura, ó, a gente mistura esses dois e aí a gente vai fazendo assim as nossas pinturas. Então, pensando nisso, a True Color já trouxe o produto prontinho pra gente. E é esse produto aqui que a gente vai usar hoje. Mas, eu quis mostrar as outras opções pra vocês, porque de repente vocês gostam mais de usar só o incolor ou gostam mais de usar só o aquarela, não tem problema, tá? Mas a misturinha facilita muito. Bom, vamos começar a nossa pintura então. Bom, como eu expliquei para vocês, a gente vai fazer a parte do glacê e antes disso eu queria mostrar alguns detalhes, tá? Já fiz algumas partes, adiantei, né? Porque é um trabalho que a gente vem fazendo por etapas, mas é muito importante a gente ter essa dica que eu vou passar e essa dica você vai poder usar em vários tipos de cobertura. Não precisa ser só nesse desenho especificamente, tá? Vou aproximar um pouquinho para que a gente possa ver melhor, né, os detalhes e vou explicar o porquê que eu não oriento colocar o incolor, ou o aquarela, ou o próprio diluente gel direto no tecido. Bom, vamos lá, já aproximei e agora vamos lá que vou explicar uma coisa muito importante para vocês. 99% dos tipos de pintura, né, 99% da pintura, eu falo para não aplicar o diluente gel ou qualquer outro tipo de espessante direto no tecido. Por quê? Porque pode deixar a tinta um pouquinho mais grossa, né, a parte pintada um pouco mais grossa, porque pode ter a consistência de uma tinta. Então, o que a gente faz? Primeiro molha no diluente gel, para depois molhar na tinta, tá? E aí, colocando a tinta, a gente vai aplicando aqui nos detalhes. Isso é para 99% das pinturas. Como assim? Eu sempre digo que na pintura, na pintura, a gente pode ter uma exceção à regra, que é, para dar esse efeito assim, ó, mais clarinho, mais suave entre os itens, eu gosto de usar a misturinha, ou no caso, o diluente gel, aqui direto no tecido. Então, o que eu faço, ó? Eu vou pegar o diluente gel e vou passar numa parte inteirinha, aqui, ó, numa voltinha inteira, tá vendo? Não preciso colocar uma quantidade muito grande, aí você vai me dizer assim, ué, mas pra que você tá passando isso? Primeiro, esses espessantes, eles retardam um pouquinho a secagem da tinta. Isso permite que a gente faça um degradê mais elaborado, um degradê mais suavizado, né? Um degradê perfeito, na verdade. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou passar um pouco do diluente aqui direto no tecido para fazer a curva e vou passar curva por curva. Então, eu passei nesse, agora eu vou pintar ele, essa parte. Depois eu vou passar em outro, vou pintar aquela outra parte. Então, eu vou passar curva por curva, tá bom? Vou usar aqui o vermelho escarlate, que é uma cor muito bonita, uma cor bem viva da True, ó. Então, eu vou usar o vermelho escarlate, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Vou pegar um pouquinho com um pincel mais molinho. Eu vou trabalhar, ó, as partes onde eu quero mais escuro.
Olha só como aplicar o diluente gel faz com que o pincel corra melhor. E quem pinta sabe que esse pincel que eu estou usando, ele não é feito para preencher. Então, se ele está preenchendo assim tão bem, é porque, de fato, o diluente gel, ou para quem preferir, pode usar a misturinha de incolor com aquarela, que também dá super certo, tá? Podem perceber, ó, que essa fluidez é graças ao diluente gel, tá? Ao espessante. Vou lavar meu pincel, porque agora eu vou lidar com o branco. E vou pegar o branco aqui, ó, e vou pintar um pedaço, o pedaço que eu não preenchi anteriormente, tá? Então, a gente vem e pinta esse pedaço, ó, seguindo o desenho, ou seja, ó, o preenchimento tá seguindo as minhas voltinhas do desenho. Então, eu venho aqui. Se eu achar que, de repente, o diluente gel já secou um pouquinho, posso colocar um pouquinho mais de diluente gel no pincel e pegar junto com a tinta. Aqui não é o caso, mas vocês podem fazer isso, tá? Caso seja necessário. Qual outra aplicabilidade, né? Qual outra aplicação do diluente gel ou dos espessantes da True? Quero fazer um desenho que tem um fundo muito grande. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar, quem acompanha meu trabalho, sabem que eu gosto muito de fazer fundos maiores nos desenhos. Então, como a gente tem que fazer esse degradê também no fundo, ajuda muito, né? Não ter a tinta secando muito rápido, porque tinta seca não permite que a gente faça esse trabalho de misturar uma tinta na outra, tá? Então, vamos lá. Normalmente, eu oriento que vocês primeiro peguem o diluente, depois peguem a tinta e aí sim aplique no tecido. Mas, aqui está a exceção à regra. Então, primeiro eu vou pegar o diluente, vou aplicar na minha voltinha do tecido. Não precisa se preocupar se vocês acham que vai ficar muito esbranquiçado, porque depois de seco, qualquer espessante da True fica transparente. Não fica brilhante, então não tem problema em atrapalhar nada. E tem uma coisa, gente, que é maravilhosa na True Colors. Eu já reparei isso com relação a outras marcas, tá? O vermelho, quando a gente usa o vermelho com qualquer tipo de espessante, ele fica um pouquinho translúcido. Na True Colors isso não acontece. Então, você pode usar, sim, o espessante, que no nosso caso aqui é o diluente gel, junto com o vermelho, ele não vai ficar translúcido. O que é translúcido? Um pouco transparente. Ah, gente, ó, pode ir fazendo umas voltinhas assim que fica super legal, tá vendo, ó? Fica bem delicado. Vou pegar o pincel, lavar, tirar o excesso, vou vir aqui e terminar de preencher com o branco. Vamos fazer isso em algumas voltinhas dessa, ó, voltinha por voltinha. Não posso passar o diluente gel em todas as voltas e depois vir passando tinta em todas as voltas. Por quê? Porque o diluente gel também tem um limite de secagem, né? Então, ele pode secar antes de você passar e fazer todas as voltinhas. Então, o ideal é que você faça volta por volta, passando a tinta assim, ó, e deixando tudo bem delicado, tá vendo? Olha só como fica com uma cor bem suave. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais de vermelho, para deixar as cores bem suaves, ó. Aqui também a mesma coisa. E eu vou trabalhando assim o glacê todo. Vamos lá? Tô aqui adiantando a minha pintura, essa história de, quando que eu uso o diluente direto no tecido e quando eu uso no pincel junto com a tinta? Vamos lá. Quando eu quero um efeito um pouquinho mais suave, eu posso aplicar direto no tecido. Quando eu quero um efeito, assim, mais vibrante, então eu coloco junto no pincel com a tinta, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou terminar esses detalhes e na próxima tomadinha a gente já vem com luz e sombra. A True Colors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você.
True Colors, tintas para artesanato. Notou alguma coisa diferente, né? A gente está pintando em tecido colorido, diferente da minha amostra aqui, que é no tecido branco. Mas pode observar como as tintas da True Colors têm uma excelente cobertura em qualquer cor de tecido. Vamos voltar para a aula? Finalizado o nosso preenchimento, vocês viram aí que eu estou trabalhando num tecido colorido, na cor amarelo, e vocês podem perceber como a tinta da True Colors faz uma excelente cobertura, mesmo nos tecidos coloridos, como eu falei para vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? Não preciso deixar secar, eu só preenchi, tá? Vejam que algumas eu já tinha adiantado. Agora, nós vamos trabalhar com o tom uva, também com o tom vinho, e deixem, né, é vinho apenas. A True Colors tem o vinho Merlot, mas agora a gente vai usar só o vinho. Deixem separadinho o branco, né, que a gente tava usando, ó, então podem deixar aí o branco separado que a gente vai precisar usar. O que eu vou fazer? Vou começar a fazer as minhas sombras. Então, por exemplo, ó, pouquinha tinta no pincel, vamos aproximar só mais um pouquinho para vocês verem os detalhes. Aproximado, tinta, ó, na pontinha do pincel, bem pouquinha tinta, vou colocar aqui na parte mais clara para vocês verem. A gente vai trabalhando, ó, delicadamente os lugares mais marcadinhos, ó. O que são os lugares mais marcados? Onde eu quero mais forte a minha cor mais escura. Tá vendo? Então, em algumas voltas eu posso colocar o vinho, em outras voltas, como por exemplo, aqui eu posso colocar o uva. Sempre trabalhando com a pontinha do pincel. Aqui pode entrar um pouquinho do nosso diluente gel junto com a tinta no pincel, que foi, eu falei que 90% das vezes é assim que a gente usa. Então, eu vou colocar, ó, pego o diluente gel, olha no cantinho da tela, e aí pego o vinho também, tá? E aí eu venho, ó. Pra que isso, ó? Pra deslizar melhor o nosso pincel, tá vendo? Certo? Se eu quiser mais branco, como é aquele modelo que eu mostrei pra vocês, o nosso exemplo da peça pronta, ó, tá mais branco. Depois de seco, eu peguei e reforcei um pouquinho mais as voltinhas, colocando mais branco, tá? Bom, vamos continuar então fazendo esses tipos de sombra, sempre pegando assim cada cantinho, cada detalhe e deixando mais escuro, tá bom? Finalizei toda a parte da pintura do glacê. Depois de seco, eu vou colocar um pouquinho mais de branco, caso eu queira mais claro. Mas eu acredito que nesse aqui eu vou deixar assim, mais pro rosado mesmo, para combinar como se fosse uma cobertura de morango, tá? Agora eu vou ensinar para vocês outra aplicação do diluente gel ou qualquer tipo de espessante da True Colors, que é nós fazermos essas folhinhas assim pequenininhas. Então, vamos lá. Para que servem os espessantes? Quando eu quero fazer uma área muito grande, por exemplo, aqui no meu modelo, eu vou pegar para vocês verem, ó. Tá vendo que tem um amarelo em volta? Como eu tava trabalhando no tecido branco, nesse caso, eu decidi fazer, ó, um fundo. Para fazer esse fundo, eu usei o espessante. Por quê? Porque eu consigo espalhar a tinta por uma área maior. Ao mesmo tempo, além dessa parte, também ajuda a gente a fazer detalhes pequenininhos que vão mais de uma cor. Vocês vão reparar que nós vamos usar dois tons aqui. Nós vamos usar o verde musgo, certo? Da True. E vamos usar também o Sepia Inverno, tá? Lembrando que o Sepia Inverno também é uma exclusividade da True Colors. Então, nós vamos usar para fazer as folhinhas. Qual é a função do diluente gel, ou incolor, ou a misturinha em áreas pequenas? Ajudar a gente a misturar, a conseguir fazer o degradê, mesmo quando a gente está fazendo em áreas pequenininhas. Vamos então aproximar para fazer essas folhinhas, vocês vão ver como é fácil fazer. Aproximei, mas ó, decidi mudar. Ao invés de usar o verde musgo, eu vou usar o verde pistache, tá? Acho que fica bem legal com o Sepia Inverno para fazer esse tipo de folhinha. Já deixei o diluente gel aqui no meu godê. Vou pegar o diluente junto com a tinta, ó. Então, tem o diluente gel no pincel. E agora eu vou pegar o verde pistache, ó. Tá vendo que tem os dois na ponta do pincel? Vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer, vou até tirar um pouquinho do excesso para ter menos tinta. A gente pode fazer assim, ó. Vem aqui e faz umas batidinhas do lado de fora. Como já tem diluente gel no meu pincel, eu vou pegar só o Sepia Inverno. E aí, eu vou fazer, ó, do lado contrário, puxando para dentro.
Assim, eu consigo uma mistura entre as duas cores. Vou pegar um pouquinho mais de verde pistache. O verde musgo ficaria lindo aqui também, tá, gente? Mas como eu já usei o verde musgo nesse trabalho na minha margarida, que a margarida fica uma outra oportunidade para ensinar para vocês, então eu achei que ia ser interessante nós usarmos um outro verde aqui, tá bom? Ó, lavei o pincel e nós vamos fazer outra folhinha. Vou pegar um pouquinho do diluente gel no pincel, venho aqui com verde pistache do ladinho de fora. Depois, o CEP Inverno do ladinho de dentro. Quando eu falo de dentro, é virado pro nosso morango, tá? Ó. Ok? O que eu vou fazer agora? A gente vai fazer as outras duas folhinhas. E é isso aí, amores. Duas dicas incríveis como vocês usam os espessantes. Uma para dar esse efeito bem gracioso do nosso glacê e outra em áreas menores, né? Quando a gente vai fazer assim um degradê em pedacinhos tão pequenos, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí nas redes sociais. Então, ó, essas são as nossas dicas de hoje. Dicas super fofas, né não? Dá para vocês pintarem vários outros tipos de cupcake. E se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente nas redes sociais. E não esquece de seguir a True Colors em todas as redes. Por exemplo, aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas quero ver vocês pintarem bastante com essas dicas que eu te passei. Pintou alguma coisa inspirada nos vídeos aqui da TV True Colors? Então marca a gente que a gente vai amar ver. Beijinhos, até a próxima dica. E TV True Colors, pintando o mundo com você.